Boa tarde, oficial. Vamos dar início à nossa sexta aula da disciplina Saúde da Criança. Tá? Vamos ter fé que vai dar tudo certo. Hoje o tema é sobre crescimento e desenvolvimento da criança. Ah, Deus amado da misericórdia. 3, 2, 1. Gravando mais uma vez. Boa tarde, oficial, para a turma 43. Vamos dar início à nossa sexta aula da disciplina de saúde da criança, tá? Vamos começar hoje falando sobre o crescimento e o desenvolvimento. Vamos falar sobre medidas antropométricas. A partir de agora vocês vão ouvir muito termo. A antropometria, medidas antropométricas, significa dizer o seguinte, que nós controlamos todas as medidas, tá, de uma criança para entender se o crescimento dela está de acordo com a idade. Isso começou lá atrás e esse era um recurso muito utilizado pela enfermagem para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Hoje, esse recurso é um recurso destinado ao pessoal da nutrição. Porém, é o técnico de enfermagem que faz o registro e observa se o crescimento está dentro do período esperado, se a criança está crescendo e se desenvolvendo de acordo com os dados do Ministério da Saúde. E aí, quando há necessidade, né, solicita a intervenção de um outro profissional. Então, a priori, né, essa informação fica com o técnico de enfermagem, com a equipe de enfermagem nas unidades. Isso começou lá atrás, lá com a galera que veio através da Pastoral da Criança, era a galera da Igreja Católica, né, que já fazia isso. Então, eles pesavam as crianças e mediam. As medidas eram circunferência cefálica, perímetro cefálico, circunferência torácica, perímetro torácico e circunferência abdominal, perímetro abdominal, além do tamanho da criança em centímetros e do peso que ela tinha, tudo isso associado à idade. Então, essas são as medidas que nós correlacionamos para entender o processo de crescimento. E aí tem um outro cálculo que a gente faz, né? Que aí esse cálculo fica mais a priori do enfermeiro. Como, por exemplo, o pai da criança tem 1,80 m e a mãe tem 1,50 m. Né? Essa criança pode tanto ser uma criança alta, como ser uma criança baixa, ou como ser uma criança de estatura mediana. Então, tem um cálculo que a gente faz. É uma média da altura do pai e uma média da altura da mãe. Divide isso, né? Tem uma média aritmética, a gente divide, e tem ali um tamanho e um peso estimado da criança que ela vai ter na vida adulta, até onde ela vai crescer e até onde ela vai atingir ali em centímetros, né? É uma margem, é uma probabilidade que a gente faz vez ou outra quando a gente quer entender. Por exemplo, se os pais são pequenos e magros, né? Não tem como ter uma criança grande e gorda. É difícil, foge a regra. E se tem, a gente já tem que investigar fatores endócrinos nessa criança, entender o que está acontecendo com ela, porque o fator hereditário dela não condiz isso, né? Por exemplo, quando a gente observa, as minhas meninas são meninas magras. O pai dela é super magro e eu, até uns dias há quem diga o contrário, mas eu era super magra. Né? As más línguas falam o contrário, mas era bem magrinha nesse período que as meninas estão. Então, as meninas não têm como ser crianças grandes e desenvolvidas. Elas vão ser crianças pequenas e mais magrinhas, porque o fator hereditário delas é esse. Então, a gente vai acompanhando tudo isso e surgiu aí com essa necessidade de entender o desenvolvimento das crianças no território nacional. A taxa de mortalidade antes de saúde da criança, antes da pastoral da criança, aqui no Acre, a taxa de mortalidade infantil era muito alta e as crianças morriam ou de marasmo ou de desnutrição. Vocês já observaram aquelas crianças que são bem moreninhas, bem pretinhas, né? No caso que agora o termo correto é preto. São bem pretinhas e o cabelo é loiro? Aquilo ali indica, não é? É cabelinho queimado do sol, é loirinho do sol. Não, aquilo ali significa falta de vitamina D na criança. Ela tem carência nutricional. Quando a gente começa a suprir a necessidade vitamínica dessa criança, a primeira coisa que muda é a coloração do cabelo. Ele passa a ser preto. Mesma coisa de uma criança que é negra e tem um cabelinho ali,
mais loirinho, então uma criança que é branquinha e o cabelo é tão branco, ela não é albino, mas o cabelinho dela é bem ralinho e bem branquinho. Isso indica também carência nutricional. Então, a partir disso, a partir dessas medidas, a pastoral da criança, ela começou a trabalhar os fatores nutricionais. Então, a gente já trabalhava nutrição na enfermagem até surgir a profissão de nutrição e tomar conta desse quesito, né? Então, hoje a gente sabe, está crescendo com suporte nutricional adequado, não está crescendo com suporte nutricional adequado. E aí, quem intervém? Serviço de nutrição. Mas quem faz o processo de fiscalização, controle e acompanhamento é a enfermagem, principalmente o técnico em enfermagem. Então, a pastoral verificava todas essas medidas e começava ali a implantar algumas intervenções em território acreano, na verdade, em todo o território nacional, mas vamos falar aqui do nosso solo, né? Da situação que a gente está. Eles implantavam, aqui no Acre verificou-se que a maior carência vitamínica era a suplementação de ferro e a suplementação de vitamina A e D. Então, o que aconteceu? Eles começaram a observar o que a gente pode fazer aqui no Acre, o que todas as mães conseguem encontrar rapidinho, que é rico, né, em sais minerais e em vitaminas. Aí eles observaram que a abóbora, né, que a abóbora aqui dá em qualquer lugar, e a abóbora era rica em vitamina A. Então, o suporte vitamínico ali inicial foram com os vegetais. Um dos primeiros vegetais a ser implantado na dieta, que é ensinado para as mães a como utilizar, foram esses vegetais, os legumes. Entrou ali com a abóbora, que é o gerimum aqui na nossa região. Depois entraram com a mandioca, fazendo ali aquela farinha de mandioca que alimentava as crianças. Depois eles entraram, né, com a farinha da casca do ovo, que é rica em fosfato. Depois com a farinha da casca do maracujá. Depois com a biomassa da banana. Então eles foram pegando recursos naturais e transformando em alimento com suporte nutricional adequado para cada etapa de vida. E isso salvou a vida de muitas crianças que estavam morrendo em solo brasileiro, em território do Acre também, por marasmo, que está lá na apostila de vocês, explicando o que é marasmo. Estavam morrendo por marasmo e estavam morrendo também por desnutrição. O que é o marasmo? O marasmo é aquela criança que é a falsa gordinha. A gente olha para a criança e ela é bem gordinha. Nossa, essa criança é bem gordinha. Mas quando a gente pega nela ou quando, né, vai elevar ela do chão, a gente sente que ela não é, o peso dela não condiz com o que ela aparenta, né? Então é a falsa, uma gordura falsa. Ali só tem líquido no tecido, né? Entre o sistema esquelético e o tecido muscular. Então, isso é o marasmo. E geralmente essa criança tem o abdômen expandido e o cabelinho muito mais claro que não condiz com a cor da pele. Tá? Essas são as principais doenças que a gente vai encontrar aqui. Daí, vamos lá. Com relação ao crescimento, a gente faz desde que a criança nasce, é mensuração do tamanho dela em centímetros, tá? Até 2 anos, ali na fase neonatal e de lactência, a gente mensura essa criança, né, na posição aqui de decúbito dorsal. A gente vai mensurar ela no paquímetro ou no antropômetro. Depois dos 2 anos de idade, a gente já mede ela na posição vertical, posição supina, aqui ó, criança de pé. E aí já tem uma balança que tem um antropômetro, ou tem aquele marcador de parede aí, que é famosinho, que na maioria das casas a gente tem, para a gente mensurar o crescimento da criança. A fase do crescimento é um processo biológico. Esse processo ele é dinâmico, ele é contínuo e envolve várias questões endócrinas da criança, porque ocorre aqui, ó, multiplicação e o aumento do tamanho das células. Isso faz com que ocorra uma expressão do aumento no tamanho corporal. Então, a gente sabe que a função endógena está com o aporte nutricional adequado. Isso reflete no crescimento esperado para aquela faixa etária. E ele é um processo que ocorre desde a concepção e só para quando a gente morre. Só para lá no fim da vida. A gente está sempre, né, em constante desenvolvimento. E é por isso que a gente envelhece, porque as células estão em constante mutação e transformação. O nosso crescimento ele é linear em estatura, né? Você cresce ali
até o momento que ele cessa. Então, ele é um crescimento linear, né? E ele cessa ali com o término do aumento em altura. Teoricamente, né, antes a ciência dizia que as mulheres só cresciam até o período menstrual. Depois do período menstrual, ela não crescia mais. Aí chegou um outro estudo que diz que as mulheres crescem até os 19 anos. E tem um outro estudo que diz que a mulher cresce até atingir a altura que foi pré-estabelecida por esse cálculo que é feito ainda ali na fase gestacional da mulher, que quem faz é o enfermeiro. Então, a gente encontra aí vertentes que divergem, né, dentro de uma ciência que comprova todas essas teses e teorias. Então, para finalizar, a gente já cresce até parar de crescer. Foi isso que os autores disseram no final ali, quando a gente observa todos os estudos e faz uma síntese, né? Vamos crescer até parar de crescer. O crescimento vai ser linear até cessar. Né? Que informação extraordinária. Foi isso que os cientistas disseram pra gente. E esse processo biológico no crescimento, ele é considerado como um dos melhores indicadores para a gente saber se essa criança está saudável em razão da sua estreita dependência com os fatores ambientais. Então, como é que eu vou saber que essa criança está se desenvolvendo, né, no regime adequado, se o suporte nutricional dela está adequado? Mensurando. Então, é as medidas antropométricas, né? Você tem ali uma criança de 10 anos que tem menos de 1 metro. É considerado anormal, a menos que os pais sejam anões, né? Ou que essa criança tenha nanismo no seu DNA. Então, a gente já tem ali uma estatura que é esperada para aquela idade. E aí tem algumas crianças que elas desenvolvem, né, até os 10 anos de idade, ela tem um peso. Depois dos 10 anos, quando ela entra ali na fase da adolescência, ela começa a desenvolver um outro tipo de quesito nela. Ela começa a crescer em estatura e o peso fica ali estabilizado. Você pode pegar aí foto da galera quando era criança, era bem gordinho e baixinho, né? Aí quando chega ali na adolescência, os 14, 15 anos, é alto e magro. Então vai mudando ali os padrões de acordo com a idade que a pessoa tá. E esse crescimento, ele fica sendo avaliado pela equipe de enfermagem nas nossas consultas mensais, em que a gente leva a criança para ser pesada, mensurada, tá? Medir, o verbo correto, a conjugação é mensurar. Então, ela vai ser pesada e mensurada nas medidas antropométricas. Quais são os fatores que influenciam no crescimento dessa criança? Todo indivíduo nasce com potencial genético de crescimento e ele poderá ou não ser atingido. Vai depender dos fatores externos. Aí a gente volta lá no cálculo que é realizado. Depois eu vou mostrar para vocês como é o cálculo, mas não é o técnico que faz, tá? Quem faz é o profissional enfermeiro. Tem um cálculo que a gente faz, é uma estatura média do pai, uma estatura média da mãe, divide por 2 e espera que a criança, né, atinja uma altura esperada. Esse é o fator genético, é o que a cadeia linear genética dela diz que ela vai atingir. Mas existem outros fatores, que são os fatores extrínsecos, né? É o suporte nutricional, é o estímulo para essa criança. Então, tudo isso são fatores que atuam aí nesse processo, que podem converger e trazer resultados diferentes. Outro fator que interfere, as condições em que ocorre esse crescimento. Né? Ocorre aqui, ó, em cada momento da vida da criança, desde o período intrauterino até o período pós-natal, e são determinadas as possibilidades de atingir ou não o seu potencial máximo de crescimento, dotado por sua carga genética. Então, a gente volta lá a falar do suporte nutricional. Então, se a mãe tem um suporte nutricional vitamínico, o leite que ela oferta é um leite mais completo, se essa mãe não tem. Ou uma criança que tem um suporte nutricional do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida é completamente diferente do suporte nutricional de uma criança que foi introduzida a ela fórmula desde o 1º dia de vida. Né? Ou que a mãe ali investiu na alimentação com fórmula, porque a fórmula ela não é 100% absorvida pelo organismo da criança. A criança nasceu, né,
com um biotipo, e esse biotipo foi instaurado, estimulado a absorver o leite materno. A absorção do leite da vaca não é a mesma para a criança. Então, assim, o leite do bezerro ele é maravilhoso. O leite de vaca é incrível para o bezerro. Para o recém-nascido, é o leite humano. Tanto que quando a gente fala, né, a mãe está ali com alguma complicação para amamentar, a gente estimula o banco de leite, o banco materno, a adotar essa criança e a gente encaminha ali o alimento. Morrer de fome a criança não vai. E em nenhum momento os médicos pediatras pensam em já inserir a fórmula para a criança. Tá? No hospital, na maternidade, a gente tem um banco de leite, então o pediatra prescreve uma quantidade específica de leite, a gente busca no banco de leite e ofertamos para essa criança leite materno, seja da sua mãe ou de outra mãe que tenha condições físicas de fazer a doação. E aqui no Acre, a captação do leite humano, ela é uma rede muito estruturada e muito organizada. Ontem foi comemorado o dia do aleitamento materno aqui e teve uma live mostrando como que essa equipe está fazendo para captar agora nesse período de pandemia. Não paramos de captar em nenhum momento. As mães não pararam de doar e outras crianças não pararam de receber. O serviço continua, né, com toda a assistência necessária sendo ofertada para a população acreana. Então, o banco de leite ele salva vidas. A gente nunca pensa, tá, em passar um leite que seja fórmula para essa criança, porque a gente sabe que vai atrapalhar no processo do crescimento e do desenvolvimento dessa criança lá na frente, tá? Os fatores intrínsecos aqui que trabalham essa questão do crescimento. Fatores genéticos, fatores metabólicos e malformação genética, tá? Os fatores extrínsecos, o tipo de alimentação que é ofertada para essa criança, a saúde dessa criança, a higiene dos produtos que são ofertados para essa criança, o tipo de residência que ela mora, os cuidados gerais que a família oferta para a criança e acesso ao serviço de saúde. Professora, então isso aí é só os ricos que crescem e se desenvolvem bem, né? Na verdade, não. Vamos lá, né? Higiene não tem nada a ver com poder aquisitivo. Né? As mães podem ali trabalhar para diminuir a contaminação da criança por helmintos, né? Por parasitose. Então, a gente trabalha ali limpando bem o ambiente, limpando tudo que vai na boca dessa criança, tudo que ela tem acesso. A higiene na casa que tem uma criança é uma higiene completamente diferente de uma casa que não tem criança. E nisso, as mulheres com poder aquisitivo baixo tiram de letra. Uma outra situação também que a gente consegue observar, né? Postinho de saúde. As crianças que têm o plano de saúde não vão ao médico todo mês, né? E como a gente já sabe, não tem equipe de enfermagem pelos planos de saúde para fazer esse suporte do crescimento e desenvolvimento. Então, é Sistema Único de Saúde. Há algumas pessoas com poder aquisitivo mais elevado que têm ali o plano de saúde, levam a criança para fazer esse acompanhamento no postinho. Né? A gente vai observar, vocês vão observar que no posto de saúde vão crianças de todas as classes sociais, porque a gente não tem esse serviço, né, sendo ofertado pelos planos de saúde aqui no estado do Acre. A gente não tem uma clínica que acompanha o crescimento e desenvolvimento da criança pela enfermagem mensal. Né? A gente só tem esse serviço via SUS, aqui no estado, dentro das unidades de saúde. As crianças menores de 5 anos, elas recebem ali uma influência também dos fatores ambientais. E é muito importante aqui, ó, para a expressão do seu potencial crescimento. Então, a gente tem a carga genética, tem os fatores ambientais e no final a gente mensura aqui a altura do indivíduo. Tá? Por quê? Na primeira infância, a gente sabe que os músculos e os ossos, eles estão em constante crescimento. Então, uma criança que é estimulada através do esporte, através de brincadeiras que desenvolvam o seu crescimento, ela vai desenvolver muito mais do que uma criança que não tem esse mesmo estímulo, né? Então, ali as brincadeiras, deixar a criança correr, se desenvolver, isso estimula o crescimento. Então, o local onde essa criança vive e a forma como ela é estimulada
também determina o seu processo final de crescimento. O coeficiente da relação entre as medidas da altura dos pais e a altura, né, que é o comprimento dos filhos, em diferentes idades. Então, ao nascer, né, a gente tem ali no recém-nascido, ele reflete as condições intrauterinas, né? Ele reflete mais a questão do tamanho dele, porque ele estava dentro do útero, do que propriamente dito o genótipo fetal. Então, assim, ele vai crescer até o útero comportar o tamanho dele. Né? Ele tem que crescer fora do útero, não dentro do útero. Dentro do útero, ele tem que atingir o tamanho necessário para que ele possa passar pelo canal vaginal. Então, a gente tem ali criança que nasce com 44 centímetros, com 46. A média no Brasil para meninos é 51 e para meninas é 50. Essa é a média no Brasil que as crianças geralmente nascem. Pode nascer um pouquinho maior que isso e um pouquinho menor que isso. Mas, no geral, essa é a média do tamanho. Então, elas não crescem, né, dentro do útero, elas não atingem dentro do útero o tamanho exato que elas vão adquirir ao longo da vida, elas vão crescendo fora, né? E ali dos 12 aos 3 anos de idade, até a adolescência, tem uma correlação aqui, ó, entre a altura dos pais e a altura da criança. E pode ser usada para a gente fazer uma predição, né? Ter uma noção dos padrões de altura que essa criança vai ter em relação à altura dos pais, né? Quem faz isso é o profissional enfermeiro. Daí, vamos lá. Quais são os coeficientes? A altura na idade adulta pode ser estimada a partir da altura entre os 2 e 3 anos de vida da criança, com um erro de aproximadamente 8 centímetros para mais e 8 centímetros para menos. E na puberdade, essa correlação vai diminuir, porque algumas crianças elas têm a maturação dos órgãos sexuais mais cedo que outras crianças, né? E tem meninas hoje que estão ali com 8, 9 anos já tomando medicação para tardar o processo menstrual. O endócrino pediatra, né, inicia ali com a medicação para que essa criança não menstrue por volta dos 9, 10 anos de idade. Lá atrás, a nossa alimentação era mais escassa, era uma alimentação mais pura, uma alimentação mais natural, né? A gente não tinha acesso a tantas coisas. Então, as meninas estimulavam esse processo menstrual aí por volta dos 13, 14 anos de idade. Hoje, as meninas com 8, 9, 10 anos, a maioria já está menstruando, se ela não passar por uma avaliação médica que faça esse momento tardar. Tá? A gente tem aí meninas de 10 anos menstruando e esse é o novo normal. Entre 9 e 10 anos, porque já está tão comum que é o novo normal, né? Às vezes as mães se assustam, se escandalizam, mas já é o novo normal, uma vez que a maioria das meninas estão desenvolvendo os órgãos sexuais nessa idade. Os meninos é um pouquinho mais tarde. Os órgãos sexuais, eles começam a amadurecer esse processo da puberdade, começa a amadurecer ali mais tarde, por volta dos 13, 14 anos. Já a menina não. Ela se desenvolve mais cedo, porque a função endócrina dela é mais acelerada na maioria dos casos. A gente tem aqui, ó. As diversas partes do corpo representam diferentes ritmos de crescimento. Então, na fase fetal, o que se desenvolve primeiro é a cabeça, as células neuronais. Entre 5 e 6 meses de vida, o corpo, né, se desenvolve ali em volta da cabeça. A cabeça geralmente não oscila muito no tamanho e é o corpo quem aumenta mais. Aí, quando a gente tem aqui o bebezinho recém-nascido, a gente vai observando ali que vai crescendo tudo em conjunto, né? Tem mês que a cabeça se desenvolve mais, tem mês que o tórax se desenvolve mais e tem mês que a criança ganha peso, mas não ganha altura. Quando ganha altura, não ganha peso. E assim vai. Ali, quando a criança está por volta do 6º ano de vida, a gente observa que o crescimento é mais em estatura do que em peso. E com 12 anos de idade, a gente já observa que a maturação fica ali por volta dos órgãos sexuais. Então, a criança, para a gente saber que a criança está se desenvolvendo, não necessariamente ela ganha peso ou centímetros em altura.
ela geralmente tem a maturação dos órgãos sexuais, é onde ocorre também ali o crescimento dos pelos pubianos. No caso da menina, começa a arredondar a cintura, quadril, broto mamário. No caso do menino ali, a gente já observa, né, a maturação nos pelos da axila, nos pelos da face e também nos pelos pubianos. Por volta ali dos 25 anos de idade, já temos atingido ali a marca exata do nosso crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento de todos os nossos órgãos e vísceras. Como que o meio ambiente influencia, né? Teve uma pesquisa que foi realizada lá em 74 e ela falou que as crianças menores de 5 anos, de todas as nacionalidades, cresciam num ritmo semelhante. Tá? Geralmente as crianças que tinham ali até 5 anos de idade cresciam no mesmo ritmo. Isso em várias partes do mundo, né? Porque as condições ali de vida, em exceção às crianças orientais e em algumas tribos africanas, estimulavam esse crescimento, porque geralmente as culturas eram muito próximas. Apenas culturas completamente diferentes, a gente percebia ali que o crescimento era diferenciado, era um crescimento diminuído. Aqui nas tribos africanas, devido ao suporte nutricional. E lá nos orientais, pela estatura mediana de todos eles, né? Geralmente os orientais eles são mais baixinhos que as outras populações do mundo. Só que o mesmo não acontecia com as crianças da mesma nacionalidade. Porém, eles tinham aqui, condições socioeconômicas completamente diferentes, né? Toda vez que a gente tem ali uma criança brasileira, não tem o mesmo acesso que tem uma criança norueguesa, né? Porque nos países desenvolvidos, nos países ricos, todo mundo tem acesso a uma saúde de qualidade. E essa saúde é igualitária, seja no quesito para casais que têm um maior poder aquisitivo, como casais que não têm poder aquisitivo tão elevado, porque o governo supre todas as necessidades da sua população. E alguns países enfrentam a mesma situação que o Brasil, né? Dificuldade ali de acessar um sistema que tenha uma igualdade e um totalitarismo, né? A gente tem ainda essa dificuldade aqui. Influências do meio ambiente ainda. Nível socioeconômico alto, as crianças crescem de modo a assimilar as crianças de países desenvolvidos, né? Cresce ali tal e qual. Nível socioeconômico mais baixo, as crianças crescem em ritmo mais lento, né? Então, a gente pega ali uma família de classe média alta ou de classe média, a criança tem um ritmo de crescimento e desenvolvimento. Pelo suporte nutricional dela, pelo acesso que ela tem a médicos, a pediatras, a endocrinologistas. Se a gente pega uma criança com poder aquisitivo mais baixo, a gente percebe que o desenvolvimento dela é completamente diferente. E esse diferente significa mais lento. Eu deixei para vocês uma tabela aqui, das alturas médias de criança de 5 anos dos países desenvolvidos. Então, a gente tem aqui, Índia, Nigéria, Jamaica. Aqui no Brasil também a gente está no mesmo nível ali, São Paulo, tanto na zona rural quanto na zona urbana. No Nordeste, né, região urbana aqui, a gente está sempre ali no linear. Né? As crianças de São Paulo, da região urbana, elas se desenvolvem tanto quanto as crianças dos países desenvolvidos, tá? Aqui, tá na mesma média, 5 anos de idade, 1,20 m de altura. Aqui, as crianças de São Paulo, aqui no Brasil, foram as que mais cresceram, tanto de classe de país desenvolvido, quanto de poder socioeconômico mais baixo. Comprovando a tese desse pesquisador. Perdi-me, achei-me. Pronto. Então, vamos lá. Quanto menor a criança nasce, mais vulnerável e dependente em relação ao meio ambiente essa criança vai ser. Tá? Então, vamos lá. Uma criança que nasceu com uma criança a termo. As necessidades dela física, endócrinas, de suporte nutricional é completamente diferente de uma criança que nasceu com baixo peso. Né? Ela não tem um monte de reflexo, um monte de estímulo, porque a fase de maturação do seu crescimento, das células neuronais, para se desenvolver, não atingiram o pico necessário. Então, ela precisa ali, até para se aquecer,
ela precisa do calor humano de outra pessoa. Então, a gente tem aqui no Brasil uma mãe canguru, uma mãe coruja, né, que trabalha esses fatores com essas crianças. Trabalha ali todas as necessidades ambientais para que essa criança sobreviva ao meio externo. Aproximadamente 32% das necessidades calóricas de um recém-nascido são destinadas para o seu crescimento e o restante é a função diurética, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar assim, o bebê que só tem uma dieta líquida, ele só mama, se ele fizer xixi, ele já perdeu tudo. Realmente, 32%, que é a fase final, a fase de gordura do leite materno, a fase de proteína, ela vai fazer o suporte nutricional da criança. O restante vai ser excretado, metabolizado, vai suprir ali as necessidades básicas e vai ser excretado e vai sair, né, ou pelo suor, ou pela urina, ou pelas fezes. Então, a dieta da criança deve ter uma qualidade, uma quantidade e uma frequência, além da consistência adequada para cada idade. Até os 6 meses de vida, a Sociedade Brasileira de Pediatria defende dieta exclusiva através do aleitamento materno. E esse aleitamento materno é livre demanda. Não tem, a criança tem que mamar de 2 em 2 horas, tem que mamar de 3 em 3 horas. A criança mama de 6 em 6 horas. Não. A criança estabelece a sua rotina de mamada. É de acordo com a necessidade dela. Então, não tem uma receita pronta, não. O meu filho mamava 11 da noite, só ia mamar de novo no outro dia, 6 horas da manhã. É porque você não deixa passar fome. Cada criança tem um sistema endócrino único, tá? E a amamentação deve ser livre demanda para que o seu bebê cresça e se desenvolva da melhor maneira possível. E o processo da amamentação, ele deve ser intercalado com a dieta para cada fase da vida, a partir do 6º mês de gestação e vai até os 2 anos. Se a mãe quiser amamentar por mais tempo, não existe nada, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria que a impeça. Às vezes você escuta, que não serve mais para nada, esse leite não tem mais nenhum nutriente e não sei o que. Na verdade, isso não existe. Só que a dieta, ela não pode ser só a amamentação. A criança já tem ali 2 anos, a dieta dela não pode ser só a amamentação. Ela tem que se alimentar muito bem e a complementação com leite materno até enquanto a mãe e a criança desejarem. E a ciência não tem nada a ver com isso. Os processos aqui de infecções, né? As crianças que têm um suporte nutricional adequado para a idade, que são aquelas crianças que têm a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e depois inicia-se a introdução alimentar, são crianças que têm uma imunização mais eficaz. São crianças que têm uma saúde mais favorável a respostas imunológicas rápidas, tá? Aí entra também o processo de imunização. A criança que tem a amamentação ali exclusiva ou que ainda mama responde muito mais rápido a infecções do que uma criança que não tem esse suporte nutricional adequado, ou uma criança que já se alimenta, que a mama foi retirada dela ali antes do 1º ano de vida. Então, uma criança, ela tem ali uma diminuição do apetite quando ela está no processo infeccioso, mas ela consegue se alimentar através do leite materno. E o leite materno, né, supre ali as necessidades e as carências vitamínicas. Já uma outra criança, né, que não está ali no mesmo processo, que não faz mais uso da amamentação, ou que faz uso apenas do leite industrializado, na hora que essa criança está doente, se ela não quiser se alimentar, a gente não tem como intervir nesse processo. Já a criança que mama, não. A gente tem como ofertar uma dieta líquida através do peito. É o essencial? Não, mas é o melhor que nada, no caso de uma criança que não mama. Então, a gente tem aqui alguns processos febril. Para cada temperatura acima de 38, a gente estima um aumento de 20% das necessidades calóricas e proteínas da criança. Então, toda vez que a criança tem febre, o suporte nutricional dela, a queima de caloria, o gasto energético é muito mais rápido. E essa criança ainda tem, para facilitar a vida dela,
a diminuição do apetite. Então, uma criança quando adoece, em 2 dias ela faz desnutrição muito rápido, porque ali uma febre de 38 graus já consome a mais da perda calórica que ela tinha todo dia, 20%. Só que essa criança, a redução alimentar dela foi abrupta, né? Porque ela acabou ali de perder o apetite, o organismo dela não aceita. E criança é impressionante. Um adulto, ele adoece e fica sem apetite ali um dia. No outro dia ele já consegue empurrar porque ele tem consciência disso, que ele precisa se manter vivo. Já a criança não. A criança, ela tolera muito bem o jejum. Tanto que eu trabalhei no Hospital da Criança um tempo, e a criança que estava internada para a cirurgia, a gente não via a criança chorando, pedindo comida. Já o adulto, quando eu trabalhei na clínica cirúrgica, geralmente fica, ai, que horas eu vou comer, eu não aguento mais passar fome. E o adulto está no soro, né? Tem a soroterapia, tem a alimentação parenteral ali nele, tem uma nutrição. A criança não, é absolutamente nada. E ela tolera muito bem esses períodos maiores ali, sem a alimentação, né? Tanto que tem algumas casas que a mãe fala assim, meu filho não come. Ele só comeu tal coisa, tal hora, e até agora não comeu. A criança tolera muito bem o período de jejum, né? Ela tem um sistema endócrino próprio, né? A partir do momento que ela queima calorias, aí sim, ela tem a necessidade de um suporte, né, eficiente. Aí ela pede ali, tem a intenção orgânica, é uma questão orgânica de suprir o que ela perdeu ao longo do dia. Com relação à higiene, né? O que a gente tem que fazer? A higiene adequada da criança, higiene adequada dos alimentos, do ambiente que essa criança vive e de todos aqueles que lidam com ela são fatores essenciais para o bom crescimento. Porque se essa criança estiver, né, ali com algum parasita no organismo dela, esse parasita vai estar se alimentando dos nutrientes que entram em contato com essa criança no organismo dela. Então, o que barra a proliferação, né, desses micro-organismos? A higiene física da criança, a higiene do ambiente, a higiene das pessoas que a cercam, a higiene dos alimentos que essa criança vai consumir, né? E aqui, ó, a disponibilidade de água potável é essencial. Disponibilidade de meios adequados para o esgoto sanitário e a distinção de lixo, na verdade, do lixo, né? Onde é que a gente descarta esse lixo? A criança tem contato com água suja? Como é que tá ali o suporte? Por exemplo, quando alaga, as áreas alagadícias, né? As crianças entram em contato ali com aquela água suja, com aquele ambiente insalubre, e elas podem se contaminar, né, com doenças que trazem ali séries de conforto. A gente já viu a esquistossomose, a gente viu helminto, né, ascaris lumbricode, a gente já viu tudo isso lá na outra disciplina, né, de microbiologia e parasitologia. Então aqui, ó, meio adequado de saneamento básico e conhecimentos, né, conhecimentos práticos corretos sobre o manuseio e o armazenamento, principalmente o preparo e a conservação dos alimentos, preparo da higiene corporal e o preparo do ambiente são fatores determinantes para que essa criança cresça saudável. Então, vamos lá. Geralmente, né, quando a criança nasce, aqueles cuidados ali no primeiro minuto de vida, a gente faz o peso, né? Então, assim, é o peso após o nascimento, para ter certeza que aquela criança nasceu com peso nutricional adequado. Então, aqui, ó, o crescimento ele vai ser compensatório, é um fenômeno que ocorre na resposta a uma desaceleração do ritmo de crescimento normal. E isso vai acontecer lá, ó, no primeiro ano de vida, né? Então, a gente vai corrigir a causa. Por que essa criança não está crescendo, se desenvolvendo bem? Aí a gente observa, né? Aí a gente corrige a causa, corrige as condições ambientais e isso é igual a crescimento em velocidade superior ao esperado para a idade. Então, o que a Pastoral da Criança fez aqui no Acre foi exatamente isso, né? Ela trouxe ali medidas de higiene mais eficazes, trouxe medida de armazenamento e condicionamento dos alimentos, começou a mensurar, a mostrar para as mães, olha aqui, ó, antes, quando você não fazia isso, a criança estava crescendo assim. Agora que você está implementando essas técnicas que a gente está te ensinando, a criança está se desenvolvendo assim,
né? Então, as medidas de intervenção sanitária, biológica e nutricional são fatores determinantes para o desenvolvimento adequado de uma criança. Então, tá aqui, ó. Peso ao nascer é um fenômeno que é encontrado nas crianças desnutridas na fase de recuperação. Geralmente, né, quando a mãe não tem o suporte nutricional adequado, a criança nasce com baixo peso para a idade gestacional e, consequentemente, é uma criança que tem um suporte nutricional ineficiente. Então, se ela perde calor e ela consome energia mais rápido, consequentemente, ela vai evoluir para desconforto respiratório, desconforto cardíaco, o desenvolvimento físico e neurológico dela vai ser completamente comprometido. E em alguns bebês aqui, ó, pequeno para a idade gestacional, PIG, né, ou ainda crianças pré-termos, ou nascidas de tempo, porém são pequenas para a idade gestacional, tende a permanecer pequeno, né, aqui, ó, na idade, ou até mesmo permanecer desnutrido. É uma atenção especial dos serviços de atenção à criança. Essa criança, ela tem que ser avaliada com mais frequência. E o crescimento dela é completamente diferente. Vamos lá, a criança prematura. Era para ela nascer em julho e ela nasceu agora em maio, né? Ela é ali de 7 meses aproximadamente. Quando você vai fazer o controle do crescimento e desenvolvimento dela, você tem que colocar que ela é prematura. Então, ela está sempre ali. Quando você mensura, agora ela está com 1 mês de vida, mas era para ela nem ter nascido ainda. Então, quando ela estiver ali com 6 meses, teoricamente, era para ela ter 4, porque ela nasceu antes do tempo. Então, o crescimento dela tem que ser comparado a uma criança de 4 meses e não a uma criança de 6 meses, porque ela nasceu antes do tempo. Então, esse suporte é diferente, tá? É um suporte que é mais assíduo. A gente pede para essa mãezinha, para o cuidador dessa criança, levar ela com mais frequência nas unidades, para a gente fazer um acompanhamento mais proximal dessa criança. Aí aqui, ó, no crescimento pós-natal, que é depois do parto, a velocidade desse crescimento é elevada nos 2 primeiros anos de vida, né? E ela tem um declínio gradativo até os 5 anos de idade. Então, a criança cresce, sim, de maneira absurda até os 2 aninhos. Depois ela dá uma estabilizada e vai crescendo, né, num ritmo mais lento até ela completar 5 anos de idade. Depois do 5º ano de vida, a velocidade do crescimento é praticamente constante. Então, ela vai crescendo ali, ó, de 5 a 6 centímetros por ano, né, até o início da estiração que acontece lá na adolescência. A fase do estiramento, ela é muito interessante. Você leva o adolescente para mensurar, para medir e mensurar, e daqui 2 meses você lava ele de novo e você observa que ele cresceu ali de 10 a 12 centímetros, que perdeu muito peso ou que ganhou muito peso, que é a fase ali do estiramento. Do nada, o menino começa a crescer do dia para a noite, da noite para o dia, e é a fase do estiramento que geralmente é esperada ali na adolescência por volta dos 14 anos de idade para o menino e por volta dos 10 anos de idade para as meninas. Aí a gente tem a curva aqui que tanto deu confusão. Essa daqui é a curva de medida por idade da população. Então, a gente tem aqui, ó, os meninos e as meninas de 0 até 18 anos. A gente tem aqui, ó, a idade em anos que ele tem, tá? Aqui embaixo a gente tem a tabela da idade, de 0 até 18 anos. E aqui na lateral, a gente tem a tabela em centímetros, para a gente verificar, né, da idade da criança, quantos centímetros ele tem. Então, vamos aqui, ó, a criança tem 1 ano de idade. Então, a gente sobe o score até a quantidade de centímetros que ela tem. Aqui ela tem aproximadamente 78, né? Do 60 para o 80, a gente tem aqui o intervalo, tem aproximadamente 78 centímetros. Aí a gente marca aqui e observa se esse crescimento está sendo satisfatório, se está dentro da curva do desenvolvimento. Então, digamos aqui que quando ela tinha 1 ano, eu mensurei ela só tem 60 centímetros. Se ela tem 60 centímetros, está abaixo do marcador vermelho. Significa que ela está crescendo abaixo do que ela deveria estar apresentando em estatura. E aí isso é preocupante?
vai depender da altura do pai e da altura da mãe, que a gente vai fazer ali um linear. Vai depender de como que essa criança é assistida, vai depender do tipo de alimentação dessa criança, né? Então, a gente vai lá e corrige a causa. Acha a causa, corrige a causa, trabalha implementação de saúde e isso é igual a desenvolvimento satisfatório. Então, a marcação lá que vocês fizeram no perímetro cefálico, a diferença é que aqui na lateral é o centímetro em altura, em estatura da criança, né? E lá era a quantidade de centímetros que media a cabeça. Então, você vinha lá e a idade embaixo era em meses e não em anos. Mas é assim que a gente marca, a gente faz um marcador, bota um pontinho lá, que equivale à quantidade de centímetros e à idade. E não precisa fazer a ligação que a maioria dos alunos fizeram, tá? Não precisa, só o pontinho já tem como saber. Então, aqui, ó, no nível nacional, a menina cresce menos que o menino, tá? O menino sempre atinge maiores estaturas. Acontece o contrário? Acontece o contrário. Mas qual é a média nacional? A média nacional é que homens tenham alturas extremadas, né, maiores que as mulheres. Aí aqui, ó, a gente tem um outro. A velocidade média do crescimento depois do nascimento da população de referência, né? Temos aqui meninos e meninas de 0 a 18 anos. Aí a gente sabe que aqui, ó, a idade dele de 0 até os 2 anos é um crescimento que tem um ritmo acelerado. E depois ele cai esse ritmo e ele fica praticamente constante, tá? Então, a gente sabe aqui que a velocidade média, né? Ela sobe até os 2 anos de idade e depois ela cai e fica constante. E no final da vida, no final dessa fase do desenvolvimento, dos 18 anos, né? Geralmente ali a gente não cresce mais, tá? Tá, o microfone tá ligado. Tayane? Microfone ligado. Oi. Pronto. Meu sobrinho que ligou pro terceiro Tá sem bem. querer. Então, olha aqui, ó. No acompanhamento do crescimento, né? Cada contato que a gente tem entre a criança e o serviço de saúde, a gente tem que testar, né? Testar ali uma oportunidade. E essa oportunidade é para quê? Para analisar de forma integrada e preventiva a saúde da criança. É isso que o programa do Ministério, né, da Cidadania faz. Antes a gente chamava ele de... esqueci. Agora ele é o Bolsa Escola, Bolsa Família, né? Lá atrás era outra bolsa, aí depois ele virou Bolsa Escola, aí agora ele é Bolsa Família, né? Que o governo te dá um incentivo. E para você receber esse incentivo federal, você tem que levar a criança para mensurar, né? Para pesar, para vacinar. Então a criança tem que ter acesso à saúde para que os pais tenham o direito de recolher esse recurso pelo Ministério da Cidadania, né, que é um recurso federal. E aí, nada mais é do que você garantir o direito da criança, que é um direito a uma alimentação saudável. Aí entra o programa de merenda na escola, né? No início da pandemia, o governo do estado do Acre que começou a oferecer nas escolas o almoço. Então, quem saía no índice ali primário, né, no colegial, quem saía da escola às 11 horas podia ficar até às 11h30 para almoçar. E quem estudava à tarde podia chegar um pouquinho antes para também almoçar, porque isso garantia a qualidade, né, do ensino, porque a criança com fome, uma criança com carência nutricional, ela aprende menos e se desenvolve menos do que uma criança que tem um suporte nutricional adequado. Então, o governo do estado aqui estava oferecendo esse recurso, né? Só que aí chegou a pandemia e não foi mais possível. Mas as escolas públicas e estaduais estavam oferecendo a merenda escolar, que era uma refeição mesmo, né? E não só mais aquele lanchinho na parte da manhã ou na parte da tarde. Era uma refeição. As escolas da prefeitura sempre fizeram isso, né? Ali para as creches. Então, as próprias crianças faziam o cultivo das hortaliças, né? E tinha ali a alimentação adequada.
Aqui a gente já tinha esse recurso. Então a gente tem aqui algumas ações que são resolutivas. E essas ações resolutivas promovem saúde e têm um forte caráter educativo, um caráter educacional. Então a gente traz ferramentas para a família subster essas crianças com medidas simples. Tá? Com leguminosas que nascem na nossa região e que a própria criança consegue cultivar. E isso é comprovado nas creches. Criança de creche é de 2 a 5 anos de idade. Quando ela tem 6 anos, ela já vai, né, para educação infantil. E ela consegue cultivar hortaliças. Ela consegue ali entender qual é o processo do ciclo ambiental. Então, ela já começa ali a se inteirar dessa participação. Então, o governo ele tem esse programa de repasse em que os pais dão educação para as crianças, né? Colocam as crianças na escola, levam as crianças para fazer o acompanhamento do seu crescimento, do seu desenvolvimento e, em troca, recebem um auxílio do governo para isso. A avaliação periódica, tanto do ganho de peso, permite a gente fazer o acompanhamento progressivo de forma individual para cada criança. Então, a gente identifica aqui, aquelas de maior risco de morbimortalidade, tá? Quanto maior a morbidade, maior a taxa de mortalidade. Professora, quais são as morbidades aqui que a gente pode encontrar através do peso? Déficit calórico, uma criança desnutrida, com baixo peso para a idade, ou o contrário, né? A gente pode encontrar aqui uma criança com obesidade. Essa obesidade pode ser grau 1, grau 2, grau 3, ou até mesmo obesidade mórbida. Isso aqui, sinaliza um alarme precoce para desnutrição, que é a causa básica da instalação do agravamento da maior parte dos problemas de saúde infantil. Nós temos crianças obesas? Temos, mas o nosso maior problema são as crianças desnutridas. Que as crianças desnutridas, o risco de mortalidade é maior. Uma criança obesa, ela tem um risco de mortalidade. Porém, comparado a uma criança desnutrida, o risco é 50% menor. Então, a nossa maior preocupação é com a desnutrição no país. E todos os recursos do governo federal, né, a gente observa ali que todas as atenções estão voltadas para esse processo de distribuir alimentos. Aqui mesmo no Acre, né, toda a ação solidária que a gente fala, a primeira coisa que a gente pede para arrecadar é alimento. Porque sem a alimentação adequada, sem o suporte nutricional adequado, a pessoa perde a expectativa de vida. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, aqui, o acompanhamento desse crescimento. A gente faz uma identificação de um ou mais fatores, né, que colocam em risco aqui e que vão exigir um acompanhamento especial, porque aumenta a probabilidade da existência de uma doença na fase perinatal ou na fase infantil. Quais são eles? Baixo peso ao nascer, ou quando a criança é gêmeos, tá? Quando a criança nasce com baixo peso, teoricamente a gente tem aqui uma baixa escolaridade materna, a gente tem uma idade materna, né, com menor idade ali na linha cronológica, entre 19 anos e 35 anos de idade, que são as idades tanto antes, né, ali que não estão adequados para ter bebê, como idades que estão passando do momento exato para ter bebê. Eu não sei se vocês sabem, mas depois dos 30 a gente é considerado uma gesta idosa, né? A gente passou da idade de gestar. Então, é considerado uma gesta idosa. E no Brasil, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. A gente ainda tem um índice de gravidez na adolescência, mas a gente tem ali os dados extremos. Tanto temos dados elevados para gravidez na adolescência, como temos números elevados de mulheres que engravidam após os 35 anos de idade. Então, a gente está ali nos extremos. Qual é a consequência disso? Baixo peso ao nascer. Doenças congênitas. Maior número de síndromes, tanto respiratória, de Down, neurológica. Gemelaridade também, né? Um intervalo aqui, intergestacional curto demais, que é um período ali inferior a 2 anos, como por exemplo, eu tive uma criança num ano, uma criança no outro, e em menos de 2 anos eu tive a terceira criança. Então, isso aqui pode acarretar em fatores, em disfunções
nutricionais na vida das meninas, porque eu não tive ali um intervalo adequado. O SUS diz o seguinte, né? O Ministério da Saúde em geral, a Organização Mundial de Saúde fala que o período de recuperação de um pós-parto que o organismo está apto a gestar é 2 anos, 24 meses, né? Ou quando a gente tem ali uma criança indesejada, tá? Entenda, criança indesejada ou gravidez indesejada não significa, né, gravidez não planejada, é diferente. Indesejada é quando eu não quero a criança. Não planejada é quando eu não planejei, mas eu vou levar a gravidez até o final, aconteceu, eu vou levar a gravidez até o final e tá tudo bem, tá? A indesejada é quando eu não quero. Eu não vou ficar com essa criança. Desmame precoce, tá? Também sinaliza aqui, ó, maior índice de doenças, mortalidade em crianças menores de 5 anos na família, condições inadequadas de moradia, baixa renda e desestruturação familiar, tá? São aqui marcadores que podem afetar a pré-existência de doenças. Então, essas crianças precisam de um acompanhamento mais assíduo. Então, vamos lá. Acompanhamento desse crescimento envolve identificar e caracterizar o risco de diagnóstico, tá? E esses diagnósticos podem ser subestimados. A gente sempre pensa na pior possibilidade. Então, quando a gente descarta a pior possibilidade, fica tudo mais fácil. Porque o que não dá é a saúde trabalhar como se tivesse tudo bem, quando na verdade não está. A gente pode se deparar com um iceberg lá na frente. Então, é melhor a gente subestimar aqui o diagnóstico. A gente sempre pensar lá em cima e descartar a pior possibilidade. Depois, a gente tem que avaliar a condição da saúde da criança, né? Que a saúde da criança ela pode se deteriorar. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento e entender como é que está essa criança. Aqui no estado do Acre, as mães têm um hábito de só procurar o serviço de saúde quando a criança está doente. Isso não é promoção à saúde. Promoção à saúde é a gente trabalhar com prevenção. Então, tem um intervalo de consultas. Né? A gente não leva a criança só quando ela está doente, não. A gente leva a criança para prevenir doenças e agravos ou para investigar. E, consequentemente, aqui, ó, a morte pode ser uma das consequências no caso de uma situação extremada, sem um suporte adequado e imediato. A consulta aqui de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento devem trazer aqui para a mãe condutas que sejam curativas, né, conduta para resolver, ou condutas que sejam preventivas, para prevenir. E no caso da enfermagem, em primeiro lugar, sempre condutas preventivas, é o que a gente oferta para as mães, né? E o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento envolve o quê? Vacinação, né? E essa vacinação trabalha com conduta preventiva e a prevenção trabalha com estimulação, né? E a prevenção também trabalha com a alimentação adequada e também trabalha com os cuidados gerais. Então, a enfermagem trabalha com prevenção, porque a enfermagem consegue estimular as crianças, o seu crescimento e desenvolvimento, consegue ofertar cuidados gerais, faz a parte de vacinação e ainda tem ali um suporte alimentar e um suporte nutricional que é ofertado ainda pelo programa do Ministério da Saúde. Então, a fase de prevenção fica com o serviço de enfermagem. Essa é a principal diferença. A enfermagem trabalha com medida preventiva, medicina trabalha com medida curativa, tá? Essa é a principal diferença. Então, a gente tem aqui um calendário do acompanhamento do crescimento. Esse calendário fica dentro da caderneta da criança. A mãe não tem que adivinhar absolutamente nada, tá? Então, o número de consultas aqui, ó, no primeiro ano de vida da criança. São 7 consultas no primeiro ano, tá? No segundo ano de vida, o Ministério da Saúde indica, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica 2 consultas preventivas, tá? Não é quando a criança está doente, não. No terceiro ano, uma consulta anual. Quarto ano, uma consulta. Quinto ano, uma consulta. Do sexto ano para frente,
só uma consulta já resolve, a gente já consegue trabalhar ali medidas, tá, preventivas para essa criança. Uso da curva do crescimento, que é o que a gente faz na caderneta da criança, trazem características que representam um padrão social. A gente espera um padrão de crescimento. E essa curva foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde e inclui uma distribuição em percentil e um score. Lá na apostila de vocês está a tabela de percentil e todos os scores. E esse score é para peso, para comprimento, para o índice de massa corporal, para a circunferência craniana e para os marcos do desenvolvimento neuromotor, tá? Para a gente saber se a criança está se desenvolvendo ali dentro do esperado. Então, vamos lá, né? A Organização Mundial de Saúde, a WHO, trouxe uma referência de 2007 e colocou as curvas com distribuição em percentil, né? Peso, estatura, IMC, avaliação da criança acima de 5 anos até os 19 anos, alinhando aí a curva de 2006 para menores de 5 anos de idade. Então, as crianças que nasceram aí até 2001, elas têm um suporte de acompanhamento completamente diferente. Então, a gente sempre observa que a próxima geração está vindo uma geração mais desenvolvida, porque está sendo acompanhada de uma maneira mais eficaz. Então, a gente tem aqui como medidas antropométrica básica, que é o técnico de enfermagem que realiza, o peso, a estatura, o comprimento da criança, né? Que é a estatura, o perímetro cefálico e o perímetro baquial. Índices antropométricos, né? A gente mede a estrutura da criança para a idade, o peso dessa criança para a idade dela, qual é o MC dessa criança, qual é a idade e o perímetro cefálico que está adequado para a idade dela, quais são os indicadores, o que eles trazem, o que essas medidas trazem para a gente. São níveis, né, de corte aqui, ó, que permitem situar uma criança dentro de uma faixa que é aceita como normal, de acordo com a referência de crescimento que foi atualizada. É um padrão, é uma média nacional. Se está abaixo do crescimento esperado, existe uma causa, e essa causa necessita de investigação precoce. E quem faz essa investigação precoce é o técnico de enfermagem através dessas medidas. Então, a conduta sempre vai ser solicitar a avaliação médica adequada. Então, se você pegou lá naquela atividade do perímetro cefálico, você verificou que pelos percentis, pelos marcadores, pela curva linear, está abaixo do esperado, indica que a cabeça da criança é menor, né? Quais são as patologias que indicam ali um crescimento neurológico ineficiente, inadequado? Microcefalia é a primeira. Todos nós que estamos aqui já ouvimos falar da microcefalia, porque a microcefalia era a doença do ano lá em 2018 e 2019, né? Essa ali é a primeira que a gente lembra. A cabeça da criança é menor que o adequado. Então, indica ali possível transtorno neurológico e vai comprometer todo o crescimento dessa criança. Então, encaminha essa criança para ser avaliada, para fechar o diagnóstico, para comprovar o diagnóstico de microcefalia e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Essa é a conduta. A gente mede, coloca lá no score e observa se está acima do esperado, se está abaixo do esperado. E na própria caderneta da criança vai ter lá qual é a conduta que deve ser adotada, tá? É comunicar a equipe do postinho, de preferência, comunicar a equipe médica para fazer a avaliação e pedir ali os exames necessários para fechar o diagnóstico. Então, a gente avalia aqui, ó, avalia o crescimento através da coleta das medidas antropométricas com uma metodologia padronizada, através de relacionar essas medidas com o sexo da criança, com a idade e com a variável dessa criança. Quais são esses índices, né? E compara tudo isso com os valores de referência que está lá na caderneta. Então, a gente vai verificar todos os valores que foram encontrados e se esses valores estão dentro dos limites, né? Que são os pontos de corte estabelecidos como normais pelo Ministério. E tudo isso é ofertado no serviço de atenção básica. Você não precisa pegar ficha. Você chega na unidade e entra na fila. Leva em mãos o cartão de vacinação da criança, a carteira de vacina.
porque é lá que eu vou encontrar todas as informações da criança desde o seu nascimento. Então, eu tenho como confrontar com o que eu estou vendo com o mês passado e com o dia do nascimento da criança. Então, essa avaliação que vai envolver o quê? Avaliação das medidas e do desenvolvimento psicomotor. Orientação à mãe, à família e ao cuidador sobre os cuidados com essa criança. Abordagem para promoção e hábitos de vida mais saudável, como, por exemplo, alimentação e vacinação. Busca ativa de crianças faltosas ao calendário de acompanhamento. As crianças que vão lá na tua unidade são crianças da tua região. Então, são crianças que têm ali um prontuário. Se a criança não está indo, a tua função é fazer busca ativa. É entender por que essa criança não está mais indo lá na unidade. A criança mudou de endereço, tá? Então, verifica se essa criança está indo, né, no outro postinho que faz agora referência ao novo endereço dela. Por isso que é legal a mãe sempre procurar a mesma unidade de saúde, porque lá ela abriu um prontuário. Só que agora melhorou a nossa vida, porque tem o número dos gêmeos. Então, geralmente, a gente coloca tudo isso dentro do número dos gêmeos. Então, a criança pode ser mensurada no Barral, como na URAP do São Francisco, que vai estar lá dentro dos gêmeos. Agora, o ideal é que esteja marcado na caderneta dessa criança também e que ela faça um acompanhamento apenas em uma unidade, para que esse profissional tenha esse controle, tá? Vamos registrar aqui, na caderneta da criança. Vamos identificar quais são os possíveis riscos que essa criança está correndo, né? Se tem risco ali de microcefalia, de macrocefalia, se tem risco de nanismo, de marasmo, de desnutrição, se tem risco ali de estar com o peso acima do peso adequado para a idade dela, e vamos detectar e vamos fazer a condução aqui, das doenças e das alterações no crescimento e no desenvolvimento através da equipe médica. Então, o peso, né, é a variação do peso aqui, pode refletir o quê? Imediatamente, qualquer deteriorização do organismo ou qualquer melhora do estado de saúde. Uma criança ali que pesava 12 quilos, aí ela teve uma febre, ou teve 2 dias de diarreia, ela vai perder peso rapidinho. Daí, como eu sei que ela perdeu peso porque ela adoeceu. Como é que eu sei que ela está melhorando? Quando ela começa a ganhar peso novamente. Então, a gente faz um índice aqui, de fácil aferição pelo profissional, né, de saúde que foi treinado para isso. Então, constitui aqui uma técnica não invasiva que é culturalmente bem aceita por todas as mães. Então, crianças de 0 a 23 meses de vida possuem aqui, né, uma boa aceitação. O que a gente vai utilizar? A balança pediátrica, tá? A balança pediátrica é aquela que a gente mensura o bebê quando ele nasce, tá? Então, é uma balança em que o bebê vai ficar deitado, a gente mensura o bebê peladinho, sem roupa nenhuma, coloca apenas um papel em cima da balança, tá? Para a criança ficar ali deitada. E quando ela tá paradinha, a gente faz a mensuração do peso dela. Tá aqui, a balancinha. Essa daqui é mais antiga, agora a gente tem um marcador digital, tá? Mas dependendo da unidade que você vai pesar sua criança, você ainda pode encontrar. Então, aqui a gente tem um prato para balança, né? E a balança pediátrica tem esse pratinho aqui. Geralmente, a gente pesa a criança deitada, mas se a criança já tem 1 aninho e ela fica sentada, a gente pode sentar ela aqui em cima sem problema nenhum. Essa balança tem um calibrador, né? Tem um cursor aqui, um cursor menor que indica as gramas e um cursor maior que indica o peso dela em quilos, e tem também uma trava que a gente tem que soltar na hora de pesar. Aí aqui eu deixei para vocês no slide, tá? O roteiro de pesagem. Primeiro, coloca a balança pediátrica na superfície plana com uma altura que permita a visualização da escala, tá? Ou do marcador digital. Destrava a trava da balança, ou a tara, né, antes de toda e qualquer pesagem. A criança deve estar descalça e despida, sem roupinha nenhuma. Em caso de frio, né, as roupas que a criança tiver tem que ser muito leve, sem touca e sem protetores ou enfeite na cabeça. E o cabelo deve estar solto. Com o auxílio da mãe ou do acompanhante, você coloca a criança no centro da balança pediátrica, deitada ou sentada. Movimenta ali o cursor maior, que indica quilo, né? E aproximadamente aqui o número de quilos esperados para a idade.
e movimenta o cursor menor em gramas, fazendo o ajuste aqui, ó, até atingir o equilíbrio aqui, a tara perfeita. E depois você vai ler o peso e anotar imediatamente na ficha de registro que está dentro da caderneta da criança. Aí tá aqui, ó, a caderneta mais utilizada, tá? Mesma que eu passei para vocês. A diferença é que aquela lá não era de peso, aquela lá era de perímetro cefálico. Então, eu tenho dentro da caderneta da criança uma outra imagem, tá? Que reflete ali, que eu posso anotar o peso da criança. Então, eu pego aqui embaixo, ó, a idade em meses da criança e aqui na lateral o peso dela em quilo. Então, digamos que essa criança tem 6 meses e ela tá com 5 quilos. Então, eu venho aqui no 5 e aqui no 6. Aí, eu faço um pontinho. Aí, eu observo que tá aqui, ó, dentro do score, tá? De desenvolvimento adequado. Aí, aqui, ó, preocupação muito acima, né? Aqui, ó, muito acima, está considerado anormal, né? Aí, aqui, ó, nessas dois lineares, entre as duas linhas vermelhas, significa que está dentro da média. E abaixo desse linear aqui, mais para a linha preta, significa que está abaixo, tá? E essa legenda está dentro da caderneta da criança. Então, o profissional ele não tem que adivinhar absolutamente nada. Ele só tem que fazer um pontinho de caneta e verificar se está dentro do percentil de normalidade, se está aqui dentro da normalidade, se está abaixo da normalidade ou se está acima da normalidade. Então, não é difícil. Na caderneta do menino, né, é um tamanho, na caderneta da menina é outro marcador, porque a gente sabe que o crescimento é diferente nos sexos, né? O menino desenvolve mais rápido a questão da altura e estatura e a menina desenvolve mais rápido a questão da maturação dos órgãos sexuais. Então, a criança aqui que tem acima de 24 meses, até 72 meses, que é até 3 anos de vida, a balança que melhor atende é a balança de plataforma, que é utilizada para pesagem de adulto. Depois dos 2 anos de idade ou acima dos 25 quilos, o melhor é que a gente utilize aquela balança para pesar adulto, porque ela tem divisão em gramas, tá? E aí fica mais fácil, facilita aqui a leitura do peso e o mecanismo também de tara dessa criança. Aqui, ó, essa balancinha aqui mecânica. Então, a gente faz o ajuste aqui dos cursores também, mas geralmente agora essas balanças são digitais. Faz o alinhamento aqui, né, do braço da balança, do cursor em quilo e do cursor em gramas. Coloca a criança na posição supina, na posição vertical, tá? Despida ali só com ou a menina só de calcinha e o menino ali só de cuequinha ou com roupas muito leves que não vão interferir em nada o peso dessa criança. E aí, a gente marca aqui de novo, tá lá na caderneta da criança, ó, de 2 a 5 anos de vida. Aí, aqui embaixo, a idade e aqui na lateral, o peso. Marca de novo e observa se está dentro do score de desenvolvimento adequado. Se tiver muito acima, solicita avaliação médica. Se tiver muito abaixo, solicita avaliação médica. Não precisa adivinhar absolutamente nada. Para com barulho aí, por favor. Para com barulho na rede. Em relação ao comprimento e estatura, né? A gente tem aqui o ganho de estatura para ser um bom parâmetro para que a gente avalie o crescimento da criança. Por ser um crescimento cumulativo, progressivo e não sofre regressão, tá? A criança não tem como evoluir no seu tamanho. Esse mês ela estava com 1,10 m, no mês que vem ela não pode estar com 1,07 m, 1,05 m, né? É um processo ali progressivo, pode estagnar. Mês passado ela estava com 1,10 m, esse mês ela continua com 1,10 m, não cresceu nada, não desenvolveu nada, mas não tem como evoluir, né? E para isso a gente tem que refletir problemas agudos aqui da saúde, como por exemplo a nutrição da criança. Ou se essa criança teve alguma doença naquele período, uma gripe, uma diarreia, um vômito, se ela ficou internada, o que foi que aconteceu com essa criança, né? E a medição pode ser mais difícil e requer algum cuidado, sobretudo aqui, ó, nos lactentes e nas crianças pequenas, porque a imprecisão de poucos milímetros para mais, por exemplo, pode mascarar alguns problemas no crescimento.
tá? Das duas medições aqui mais próximas. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a criança é de 0 a 23 meses, a gente vai mensurar ela deitada, tá? Sobre aquela mesa lá na salinha do crescimento e desenvolvimento tem uma maca. Então, a gente vai colocar a criança deitada. Se a criança tem de 0 a 23 meses, ela é mensurada deitada com o antropômero, que é uma régua de madeira em que a gente coloca, né, na cabeça da criança e na pontinha do pé. Então, a criança tem que ficar ali numa superfície plana para ela não ficar curvada e a gente conseguir fazer a mensuração adequada. E essa régua, ela desliza, tá? Aí aqui deixei o procedimento para vocês. Como é que a criança tem que estar? Descalça, despida, sem touca, sem protetor, sem enfeite na cabeça e o cabelo tem que estar solto. Com o auxílio da mãe, a gente deita a criança, mantendo aqui os ombros e a cabeça apoiados na mesa ou na superfície que seja plana. Segura os tornozelos da criança, mantendo as pernas esticadas. Aí o pezinho aqui, ó, é para cima, não é o pezinho esticado, é o pezinho para cima. Então, a gente encosta a cabeça da criança aqui na extremidade fixa da régua, essa extremidade que não corre, tá? E desliza a peça que é móvel até encostar no calcanhar da criança, mantendo aqui o joelhinho da criança bem esticado. Aí, assim, a gente tem a medida da criança, né? Procedimento para medição, aqui, ó, solicitar a ajuda da mãe para manter a criança, né, a cabeça da criança na posição correta, paradinha. Proceder com a leitura imediata. Depois, a gente faz a medida correta e exige aqui, ó, a precisão. Esse aqui, o cursor de baixo, é o cursor móvel. Na lateral, a gente tem uma escala de medição. E na parte anterior, na parte da cabeceira, a gente tem a parte que não é móvel. E o antropômero, que é a escala de medida, ela é transversal. Então, é uma régua, né? Então, a gente tem aqui, ó, algumas medidas necessárias. Então, assim, quando a gente tem meio centímetro a mais, né? Por exemplo, a gente tem 70,2 centímetros, a gente aproxima para 70 centímetros. A gente tem 81,8 centímetros, a gente aproxima aqui para 72, tá? É aquela mesma regrinha. Quando o primeiro número depois da casa é igual a 5, a gente arredonda para mais. Igual ou superior a 5, arredonda para mais. Menor que 5, a gente arredonda para menos. Depois a gente retira a criança da mesa e orienta a mãe para vestir a criança e avalia aqui, ó, a adequação do comprimento no gráfico e informa a mãe sobre essa adequação. Tá aqui, ó. Uma imagem, geralmente ele é de madeira, joelhinho esticado e a gente mensura o calcanhar. Verifica aqui que o pezinho da criança, ó, tá deitado, o pezinho da criança não tá esticado. E aqui na lateral, a gente tem a marcação em centímetros para fazer a leitura. Então, vamos lá. A altura da criança, que a gente vai medir aqui, se a criança já tiver mais de 2 anos, de 24 a 72 meses, a gente mede a criança em pé, tá? E a gente pode também utilizar aquela balança que tem um antropômero, né? Não tem uma balança que a gente já mede a pessoa? Então, no momento que a gente está pesando, se a balança tiver antropômero, a gente já faz. Se não, você pode verificar aqui na sala do crescimento e desenvolvimento, sempre tem uma girafinha. E nessa girafinha, a gente tem a escala de antropômero, que a gente mensura a criança, coloca ela em pé, próximo à parede e faz a mensuração, caso a sua balança não tenha antropômero, tá? Mas geralmente as balanças dessas salas têm antropômero. A criança tem que estar descalça, roupa leve, sem touca, sem protetor, sem enfeite, cabelo solto. Colocar a criança de pé, sem curvar os joelhos, né? Os braços aqui, ó, ao longo do corpo, porque alinha a postura. Os calcanhares e os ombros eretos e a criança tem que estar olhando para frente. Aí você desliza aqui o antropômero, né? A haste metálica da balança até encostar na cabeça da criança, fazendo ali uma pressão suficiente apenas para comprimir os cabelos, mantendo aqui, ó, firme. Aí você verifica qual é a altura dessa criancinha. Vamos lá. Aí você procede com a leitura, faz a medida correta, né, com precisão aqui, ó, até os milímetros da criança. E evita erro na medição. É aconselhado aqui, ó, aproximar
pouquinho mais quando for necessário, para a gente ter certeza de qual é a altura da criança. E registra imediatamente na caderneta e avalia aqui se a altura da criança está adequada no gráfico. E se está adequado, informar para a mãezinha sobre essa adequação. Então, tá aqui, ó. Criança em pé, ombrinho aqui encostando no antropômetro, joelhinho esticado, pezinho para frente, criança olhando para frente. Eleva o antropômetro, deposita na cabeça da criança e verifica aqui qual é, tá, a altura e marca lá na caderneta para ver se está tudo certo. Com relação ao peso, né? A gente pode encontrar aqui sobrepeso, tá? E podemos encontrar também baixo peso para a idade. Então, vamos lá. No caso de sobrepeso ou obesidade, verificar a existência de erros, tá? Alimentares, qual é a dieta dessa criança. Identifica qual é a dieta da família e orientar a mãe ou o cuidador a administrar a criança uma alimentação mais adequada. Existe um manual. Professora, eu não sou nutricionista, como é que eu vou fazer isso? Existe um manual, é o manual do AIDP. É o manual do Ministério da Saúde, que tem várias receitinhas fáceis que qualquer pessoa, em qualquer poder aquisitivo, consegue fazer. Tanto dieta para a gente recuperar a criança com baixo peso, quanto dietas específicas para a gente conseguir estabelecer ali um peso adequado para uma criança que é obesa. Então, a gente pode indicar, ou se você não quiser entregar esse manual para a mãe, você pode pedir para a enfermeira da unidade fazer a consulta com a criança. E aí a gente entrega as dietas e explica ali qual é o suporte adequado e saudável para essa criança. A caderneta está pronta, tá? Pelo Ministério da Saúde. Ou do contrário, se os pais tiverem condições, ou se tiver o programa do SUS, a gente encaminha essa criança para um serviço de nutrição. Verifica também quais são as atividades de lazer dessa criança, né? E com o tempo aqui, ó, que ela fica em frente à televisão ou videogame e pede para estimular a realizar passeio, caminhada, brincadeira de pular de corda, andar de bicicleta, jogo com bola e outras atividades que vão ali aumentar o gasto calórico dessa criança para a gente conseguir baixar o peso dela o mais rápido possível. E também podemos encaminhar a criança para uma avaliação clínica. Essa avaliação clínica pode ser do enfermeiro, do médico pediatra ou do serviço de nutrição, tá? Magreza ou baixo peso para a idade, a mesma coisa, tá? Criança menor de 2 anos, a gente pode investigar as possíveis causas, né? E uma atenção especial aqui com o desmame. Se essa criança que estiver na fase de desmame é completamente normal ela perder peso. Orientar a mãe sobre esse processo de alimentação complementar adequada para a idade da criança. E se a criança não ganhar peso, solicitar o acompanhamento de um nutricionista, né? E se tal possibilidade não estiver disponível, a gente encaminha também para o enfermeiro para fazer a consulta através do manual do AIDP. A maioria dos enfermeiros de posto de saúde tem esse curso, tá? Que é o curso do AIDP, é uma pós-graduação que é um pouquinho mais demorada, e aí os profissionais têm e conseguem fazer esse suporte, tá? Do contrário, a gente encaminha para o nutricionista mesmo e não tem jeito. Então, aqui, ó, oriente o retorno da criança com intervalo de 15 dias no máximo para a gente acompanhar se as condutas estão sendo eficazes. Para a criança que está acima de 2 anos, o que a gente tem que fazer? Investigar as possíveis causas com atenção especial para a alimentação e não para o desmame, para as intercorrências infecciosas, né, se essa criança teve alguma doença no período, os cuidados com a criança. Quem é que fica com essa criança durante o dia? Se a criança está na creche, como é que é, né? Se ela tem afeto e se ela tem cuidados com a higiene, né? Trata aqui as intercorrências clínicas, se houver, se a gente encontrar alguma, encaminha a criança para o serviço social, se isso for necessário, se a gente observar que existe a possibilidade, e orienta a família para que a criança realize uma nova consulta com intervalo de 15 dias no máximo. Se a magreza aqui for muito acentuada, a criança é muito magrinha para a idade dela,
A conduta aqui, ó, da enfermagem é o seguinte: investigar todas as causas com atenção especial para o desmame também da criança, alimentação ou intercorrência, cuidado da criança em geral. A gente deve tratar as intercorrências, encaminha essa criança para o serviço social, tá? É nossa responsabilidade lidar com os direitos da criança, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você, enquanto profissional da área da saúde, verificou alguma incoerência, é seu dever comunicar ao serviço social ou o conselho tutelar para fazer uma investigação mais assídua em relação à rotina dessa criança. Tá? Às vezes, a criança ela só está ali numa condição mesmo de falta de recursos. E aí o serviço social consegue cadastrar essa família para receber ajuda, né, do governo. Mas às vezes essa criança realmente está sofrendo maus tratos e abandono. Então, nesse caso, cabe ao profissional da enfermagem fazer a denúncia e solicitar que um outro profissional, que nesse caso, Serviço Social ou Estatuto da Criança e Adolescente, façam o seu trabalho. Então, aqui eu deixei para vocês como realizar a medida antropométrica, tanto de uma criança de 0 a 24 meses de vida, como de uma criança de 2 até 5 anos de idade, tá? A gente vai fazendo isso e tá lá dentro da caderneta. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Não? Então, por hoje é só. Tenham todos uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro.